atende pessoas necessitadas, dá alimentação a crianças também, das famílias desses necessitados, cesta básica, a dona Laura ia ficar, né, queixo caído de ver a cozinha deles, a despensa, tudo por um trabalho de uma equipe, né? E essa equipe é muito bem estruturada pela diretoria dele. Então eu não vou mais à frente, eu vou deixar o Diego com vocês, e não tem um tema. Ele falou que ele chegaria aqui, iria sentir a assistência e colocaria o que ele gostaria de falar. Eu não sei se você vai abrir para perguntas e coisas. Podemos, claro. Tá? Prefiro. Então, qual que você prefere? As perguntas primeiro ou o tema? Vamos fazer as dúvidas primeiro, né? Depois a gente faz as perguntas. Pinga-fogo? Isso. Então, Tiago, tá? Podem perguntar o que vocês desejam, porque ele acabou de abrir o espaço. Só boa noite. Uma alegria para mim estar aqui. Primeiramente, agradecer o convite do Paulinho. Foram vários até a gente conseguir conciliar uma data. Eu queria estar aí na frente, só que eu pus o celular aqui, eu vou ter que ficar atrás da mesa aqui, tá? Mas sintam-se acolhidos assim como eu estou me sentindo nessa casa. Como ele falou, normalmente eu não carrego tema nenhum para palestras, para bate-papo. Eu gosto de chegar na casa, sentir o ambiente, começar simplesmente decorrer algum assunto sobre o Evangelho, para que isso gere em nós não uma dúvida, eu gosto de falar que gera incômodo, porque o Evangelho, a função dele é gerar incômodo na nossa vida. E a partir disso a gente buscar alguma diretriz, algum caminho através dele. E a doutrina, pelo menos a mim, ela explica muitas e muitas e muitas coisas. Só uma questão que o Paulinho falou, que eu acho que é muito válido a gente falar. Todos esses trabalhos que nós temos na Casa Espíritas não são trabalhos do Diego. Como ele falou, há uma equipe por trás, vários voluntários que nos ajudam, que trabalham lá diariamente para fazer com que esse projeto funcione. E esse projeto é do Diego? Não. Esse projeto é da Casa Espírita? Não. É do Espiritismo? Não. Esse projeto é do Cristo. E o Cristo, ele só veio nos pedir por uma coisa, para aprender a amar. Amar a Deus, amar ao próximo e amar a si mesmo. E aí ele fala ainda, quase nas suas últimas palavras, que os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Aí a gente pega, quem são os discípulos de Jesus? Os cristãos, correto? E nós vemos os cristãos se amando? Ou nós, como cristãos, estamos amando ao próximo, amando a si mesmo, amando a Deus? Eu, na minha humilde opinião, eu acredito que não. Então, bem distante disso ainda. Bem distante. Por um acaso, eu não sei qual a religião de um rapaz que estava na rodovia, que me deu uma fechada. Adivinha, né? Já fiz bons desejos na vida dele. E se amar ao próximo, é compreender, vai saber qual é a realidade daquela pessoa, né? Talvez ele está em alguma emergência, estava com pressa. Vai saber, nós não podemos julgar. Mas, enfim, em um contexto geral, né? Eu vejo que mesmo entre as religiões, ou às vezes corrigindo, principalmente entre as religiões, que deveriam pensar da mesma maneira, que deveriam buscar o mesmo objetivo da transformação íntima, pessoal e o grupo, uma grande separação. Uma luta para ver quem é a melhor, uma luta para ver quem traz mais pessoas para dentro do templo, da igreja, da casa espírita. Isso não precisa ser entre o espiritismo, por exemplo, e a igreja católica, o espiritismo e uma igreja evangélica, entre as próprias casas espíritas. Quantas vezes a gente vê grupos espíritas totalmente separados, totalmente distintos? Isso é amor? Isso é a fraternidade? Isso é a união? Isso é o espiritismo? Isso é o cristianismo? Eu tenho certeza que não. E é comum, não é
privilégio de Duartina, não é privilégio de Garça, não é privilégio de Bauru, é geral. O Paulinho comentou uma coisa comigo ali no fundo agora, onde surgiu a minha ideia de falar sobre isso. Ele falou, nós temos uma procura muito baixa pelas pessoas, pela casa espírita. Por quê? Porque o espiritismo está perdendo a essência do que ele realmente é. Qual é a função dele realmente na nossa vida? E está se tornando o quê? Um ato religioso. Nós esquecemos o compromisso do espiritismo conosco mesmo. Porque a função do espírita não é sair mudando as pessoas, mudar o mundo, é melhorar a si mesmo. Tudo que se fala dentro da doutrina espírita não está falando pelo próximo, está falando por mim. Todas as correções que tem ali, solicitadas no Evangelho, não é para corrigir o outro, é para corrigir a mim. E quando é o defeito do outro que está me incomodando, o que ele me pede? Para ter paciência, compreensão, compaixão, muitas virtudes que nós não conseguimos desenvolver. E esse ato religioso que a doutrina vem criando com o tempo, vem afastando as pessoas, perdendo o interesse. Porque eu saio da minha casa, igual do Duartina. A gente faz uma sessão de psicografia, tem 400, 500 pessoas dentro de uma casinha desse tamanho. Agora, o dia que nós fazemos um trabalho de cura espiritual, tem mais 400, 500 pessoas numa casinha daquele tamanho. Por quê? Facilidades. A psicografia era um remédio. É um tratamento espiritual que nós estamos fazendo por uma dor, uma necessidade nossa. Mas ela é uma facilidade para as nossas dores. Porque aí eu não preciso mais buscar. Eu vou ali, alguém vai me entregar algo. Aí, a partir daquilo que eu recebo, começa um processo de transformação. Só que às vezes isso cai no vício. Vai bater cartão na sessão de psicografia buscando um remédio que vai dar sustento durante aqueles 60 dias. Entra aquele intervalo, não vai atrás de nada. Não lê mais a carta com o fim de se melhorar, ver o que o recado está pedindo a mim. Ou me direcionando. Ou então no processo da cura, que o Roberto Barbosa vem e faz na nossa casa ali. Vocês participaram também já, né? Já. Então, pessoal aqui... Isso. Paulinho é o cara dos grupos. Ele sempre chega de grupo lá em Duartina, né? Isso é ótimo. Isso é ótimo. É a união. E, enfim, mas é outra forma. Você vai lá e recebe. E vai embora. Muitas pessoas chegam depois e falam, mas eu fui lá e não consegui a cura do que eu buscava. Aí a gente pergunta, você cumpriu com a sua parte? Com as recomendações, com as regras que a espiritualidade lhes pede? Não. É a mesma coisa de você ir no hospital, o médico te dá um remédio, você levar a caixinha para casa, jogar na gaveta e não tomar. Só o fato de ter passado pelo hospital não quer dizer que você vai se curar. É um processo a mais, é um processo que exige de quem? De nós. Só que nós vamos naquele ato religioso de entregar na mão de Deus e esperar que Ele nos devolva pronto. E a doutrina vem fazendo isso, através do tempo. Falando sobre a sessão. É aquele mundo de gente. Agora, ontem ali em Duartina nós tivemos uma palestra. Uma pessoa, um amigo que viaja de outra cidade, vai até Duartina, chega lá, tem 7, 10, quando tem muito, tem 15, 20 pessoas dentro do salão. Que vão ali, às vezes senta, escuta, tem uns que dormem, tem uns que vai por causa da criança que fez ir, da evangelização. São vários fatores. Mas acaba se tornando o que aquilo ali? Um culto, uma missa. Quando na realidade é uma aula de aprendizado sobre mim mesmo. E aí eu falo, no outro dia eu ouvi de uma mãe de um grupo, lançamos o livro do atendimento fraterno na casa espírita. E a minha ideia, como esse livro foi doado, os direitos dele, para o projeto, olha só que visita boa, tudo bem? Foi doado para um projeto lá em Campo Grande, projeto Vitor Hugo Alimentando Almas, que a gente posta recorrente aí, a obra que o Edson, a Grazi fazem lá, junto com outro grupo de voluntários também. Eu falei, nossa, a gente vai construir um instituto, aí esse instituto vai alimentar pessoas, vai auxiliar famílias,
vai atender pessoas carentes, necessitadas, e não são assim, pessoas que saíram de casa, usar droga e estão na rua. Não, eu falo, são refugiados que saíram de Venezuela, de Bolívia, de países que estão passando por um processo horrível, social horrível, porque lá eles comiam lixo e preferiram morar na rua ali em Campo Grande. E eu não estou falando de gente de 20, 30 anos, estou falando de crianças de 4, 5 anos, famílias inteiras, senhoras de 70, 80 anos, morando na rua. E esse projeto, esse instituto, acolhe essas pessoas lá semanalmente, com refeições e outros itens também que eles levam para auxiliar na vida dessas pessoas. E eu falei, nossa, esse livro vai vender por esse apelo, né? E não vendeu nada. Aí uma pessoa uma vez comentou, falou, Diego, você está vendendo duas coisas que ninguém quer. Transformação pessoal e ajudar o próximo. Eu falei, nossa, que pesado ouvir isso. Mas é uma realidade. Como eu falei, nós estamos no ato religioso dentro da doutrina. Nós estamos criando um ato religioso. Eu saí da minha casa, no horário de compromisso, vim aqui sentar, ficar uma hora aqui passando o tempo, às vezes nem ouvindo o que a pessoa tem para nos dizer, para nos transformar realmente, tomar meu passe, tomar minha água e 7 dias de liberdade. Até na próxima semana. Isso não é a proposta da doutrina espírita. A proposta da doutrina espírita ainda, que eu brinco, né? Nós temos uma casa espírita lá em Duartina. E é super útil para nós, para o trabalho, enfim, para tudo. Mas uma das recomendações de Kardec não era para que se tivesse templos espíritas, casas espíritas como nós temos hoje. Porque certamente ia se tornar um hábito religioso. A recomendação de Kardec era que as reuniões fossem feitas dentro do lar, dentro de casa. Juntava a família, os vizinhos, para estudar a doutrina espírita, estudar o Evangelho de Jesus e buscar a transformação, a união dentro daquele grupo para que aquilo ali prolifere na sociedade. Então, dentro daquele lar onde você se constrói, você cria laços genuínos pela parte espiritual, você se transforma uma pessoa melhor fora dele. Só que a gente faz meio ao contrário, né? A gente é ruim dentro do lar, muitas vezes, não é tão correto, não é ser ruim, né? Ser uma pessoa má, mas não é tão correto dentro do lar, vem para a casa espírita, aqui somos santos, pode pisar no pé, pode trombar, pode esbarrar, todo mundo, não, irmão, tá tudo bem, tá tudo perdoado. Saiu da porta para fora, acabou. Saiu da porta para fora, volta aquela rotina, como se nós estivéssemos cumprindo com um compromisso com Deus. Uma outra coisa que a casa espírita vem fazendo, que infelizmente afasta as pessoas. Mediunidade. Tratam a mediunidade como se fosse uma patente da doutrina espírita. Mas aí eu te pergunto, a mediunidade é do centro ou é da pessoa? É da pessoa. A minha mediunidade é minha, não é da Casa Espírita Maria de Nazaré e nem de outro lugar. Então quem que tem que cuidar dela? A Casa Espírita ou eu? A Casa Espírita ela serve como um lugar de instrução, de estudos, de aprofundamento daquilo que eu sou. A mediunidade é uma ferramenta divina que nos aproxima da parte espiritual para que a gente nos desenvolva de uma forma mais fraterna aqui, enquanto encarnados. Ela não é um mecanismo que separa as pessoas, que divide e coloca o médium como o dono do centro espírita. A pessoa que manda e desmanda. Né? A gente vê muito isso por aí. Fala, não, mas fomos na reunião, o espírito disse que é para trocar aquela mesa de lugar e passar para o lado de cá. Eu falei, oxe, tem uma coisa errada, né? Falei, que preocupação mais fútil da parte espiritual. Então, aí a gente chega na casa espírita, pega uma pessoa com a mediunidade ostensiva, ampla, sem conhecimento nenhum. Antigamente eram tratados como loucos. Hoje a psiquiatria diz que um esquizofrênico e uma pessoa com mediunidade, a diferença entre um e outro é que um conseguiu doutrinar os seus instintos, os seus pensamentos, o outro não. Simples assim a separação de um médio e de um louco. Então você pega uma pessoa totalmente transtornada pela mediunidade, sem controle, causando danos a si mesmo, porque a mediunidade depende da sua, do seu grau, né, da sua intensidade, ela pode se transformar em algo negativo para a pessoa. Existem muitos médiuns que tiram a vida,
Tem muitos médicos que se atentam. Por quê? A obsessão, a compulsão de pensamentos. Aí essa pessoa chega aqui, Paulinho, pelo amor de Deus, eu estou vendo espírito em casa, eu preciso de uma orientação. Fala, meu irmão, você vai entrar no grupo de estudo. Durante 2 anos você vai só estudar. Daqui 2 anos a gente vai tratar a sua mediunidade aqui dentro. Eu falei, como? Eu não tenho 2 anos. As pessoas falam, para participar da reunião mediúnica tem que ter Coen. Eu nunca fiz. Eu, Diego, nunca fiz Coen. Estudei a minha mediunidade dentro de casa. Porque a primeira vez que eu fui num centro, participar de uma reunião, eu escrevi uma carta, que eu não sabia nem o que era uma psicografia. Eu achei que era o fim do mundo o que eu tinha feito. De tantas pessoas que se assustaram, não conta isso para ninguém e não fala. Eu falei, meu Deus, caguei em tudo, pensei, né? Não voltei mais ao centro. E eu fui estudar em casa. E eu via que aquilo que eu lia de Kardec, o que eu entendia, o que eu ouvia da espiritualidade, não tinha ligação com o que acontecia dentro da casa espírita. Eu falei, então acabei me desligando. Então, quantas pessoas às vezes vêm para a doutrina em busca de um acolhimento, de uma luz que o guie, e é colocado entre regras, é colocado entre dogmas praticamente, né? Porque, você vai trabalhar a mediunidade aqui dentro do centro espírita, fora não. Como? O centro é 1 hora por semana. Eu vivo 24 horas por dia com a minha mediunidade. Como que eu vou falar para ela, te aquieta e espera chegar no centro? Não dá. Por quê? Porque a mediunidade é um fator humano. É do homem, é nosso encarnado. Antigamente, Leon Denis falou sobre isso, em 1800 e bolinha. André Luiz, em suas obras, falava sobre a mediunidade ser algo do homem encarnado, em 1940. A Clara tem um livro que fala sobre a mediunidade também, que escreveu em 2000 e alguma coisa. E aí, recentemente, esse ano, saiu uma pesquisa científica dizendo que o médium possui uma genética diferente de outras pessoas. Ou seja, a ciência vem acolhendo aquilo que a espiritualidade já está nos mostrando há muito tempo. Só que nós ficamos ainda presos no passado devido a esses dogmas, devido a esses hábitos, essa ortodoxia que nós estamos congelando a casa espírita. Nós estamos travando o desenvolvimento do centro e automaticamente nós vamos afastando as pessoas. Por exemplo, lá atrás, quando começou a doutrina espírita, quando Kardec começou a estudar, as mesas faziam barulho, se mexiam, se moviam. O que era aquilo? Nada mais do que um efeito físico provocado pelos espíritos que estavam ali, a fim de chamar a atenção de Kardec para um fenômeno que não era a mesa mexer. Kardec não se impressionava com o barulho, com a mesa mexer. Ele se impressionava com a inteligência das respostas. Ele falava, a mesa eu sei que não pensa. O que está pensando por essa mesa? E aí foi encontrado o quê? Pessoas que viveram encarnadas e estavam no plano espiritual e tinham esse intercâmbio com nós. Beleza. Qual foi o outro passo? Os médiuns começaram a dar voz a esses espíritos, a trazer as comunicações, a trazer as obras, as doutrinas, tudo que nós temos hoje através da mediunidade. E a mediunidade, como eu falei, não é patente da doutrina espírita e de nenhuma religião. A mediunidade ela é humana e ela já nasceu com o homem desde quando o homem foi criado. Então ela é antes das próprias religiões. Então eu falo para as pessoas hoje, a gente está preso ainda nessa ideia da reunião mediúnica, uma vez por semana, para trabalhar a mediunidade, onde nós saímos de casa, damos voz a 2 espíritos que estão com dor de cabeça, dor de estômago, toma a aguinha, acompanha a luz e está resolvido. Será que a mediunidade é para isso? Eu acho que isso é olhar para o médium e falar, isso é uma mesa moderna feita de carne. Porque não está servindo mais. Nós já deveríamos estar no próximo passo dessa parte intelectual, da inteligência, do que a mediunidade significa. Se essas pessoas estão vivendo no plano espiritual, comunicando com nós, lamentando coisas, é para mostrar que eu sou o salvador dele? Se não fosse por mim, ele estaria preso no umbral? Não, é para mostrar que se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu vou para o mesmo lugar que ele.
E o lugar, não um lugar circunscrito, mas o lugar da minha consciência vai criar esse ambiente. Então veja que é um estado de consciência onde nós precisamos ampliar isso para a nossa vida. Tirar o espiritismo de dentro do centro espírita e passar realmente para a nossa vida. Colocar os espíritas em ação para o que nós precisamos fazer, não pela doutrina, não por Jesus, mas por nós. E não adianta a gente falar, eu quero ser espírita, eu quero ser médium, eu quero ser psicólogo, porque eu quero mudar o mundo. Não vai. Comece mudando a si mesmo. Como o Chico dizia, né? Uma vez, Emmanuel, em uma conversa com ele, não lembro qual foi o problema, mas Chico reclamando de uma pessoa que tinha feito algo a ele. Aí Emmanuel fala, Chico, as pessoas, dê a elas o direito de serem o que elas quiserem. Agora a você, dê o dever de ser cada dia melhor. O dia que nós conseguimos vestir isso realmente nas nossas vidas, como uma função da vida encarnada, né? O propósito realmente da vida encarnada, porque quando a gente se pergunta, fala, quem é você, Luizão? O que você faz? Você sabe me falar o que você faz. Eu trabalho com isso, faço isso, casado com a Dalva, enfim. Fala, tá, isso aí é o que você faz, mas quem é você? O que você veio aqui encarnado buscar, fazer por si mesmo? Aí você fala, não sei. Aí onde a gente vai ver nas orientações finais do Livro dos Espíritos, tudo bate no quê? No autoconhecimento. A vida encarnada é para que a gente possa buscar, através do veículo material, o autoconhecimento. As nossas funções, obrigações, elas têm que ser cumpridas, porque nós estamos aqui encarnados em um mundo material que exige muito de nós, por sinal. Mas, acima de tudo isso, nós precisamos ter o nosso divinos ócios, né? Como dizia Sócrates, que seria aquele momento de introspecção onde eu busco Deus dentro de mim. A gente sempre tem a mania de querer buscar fora. A gente vai rezar dentro da casa espírita, a gente não busca a transformação. Nós mudamos o nome dos santos e estamos pedindo para outros agora. As pessoas vão na igreja católica e pedem para os santos. Para São Pedro, para São Mateus, para São Lucas, para todo mundo. Para São Paulo. A gente vem nos espíritos e pede para quem? Para São André Luiz, para São Emmanuel, para São Chico Xavier. Não é? Ai, meu Deus, estou com uma doença aqui. Vamos rezar para Bezerra tirar de mim? O que essa doença está tentando me ensinar? Ah, uma pessoa desencarnou, vamos pedir para Chico Xavier mandar lá para o Diego para escrever. O que esse momento está tentando me ensinar? O que essa ausência representa? O que o amor que eu ainda sinto significa? Eu falo, não dá para amar alguma coisa que não existe, gente. Se alguém deixou de estar fisicamente do nosso lado, mas aquele amor continua junto de nós, é porque há uma energia ainda que nos ligue, e essa energia é a própria vida. Mas nós estamos encarcerados no corpo e com a mente presa a ele também. A gente não consegue tirar esse elo, esse laço de enxergar realmente a vida espiritual, de nos enxergarmos seres espirituais, né? Tem uma frase que as pessoas remetem a Kardec, mas ela não é de Kardec. Eu esqueço o nome, que é um nome bem esquisito. Mas ele fala, nós somos seres espirituais experimentando uma vida material. E não seres materiais que um dia vamos viver uma vida espiritual. Só que a gente tem uma dificuldade imensa de trocar esse elo, esse lado da nossa consciência. Mas quando nós conseguimos enxergar todo esse trabalho que Kardec fez para nos elucidar junto dos espíritos, toda a obra de Chico Xavier, todos os livros, o que realmente representa o Evangelho de Jesus para a nossa vida, nós conseguimos viver de uma maneira que mais leve, com fardos menos pesados, né? Porque antigamente, e quando eu falo antigamente, é bem antigamente, na época do nosso amiguinho Moisés, ele tratava tudo na base da culpa. E era fogo por fogo. Tanto que o emblema, né, de Moisés era a lei do talião. Olho por olho, dente por dente.
Você fez, você vai pagar. Aí vem Jesus e já trata de uma maneira diferente. Fala, não devolva o mal com o próprio mal. Quando te ferir uma face, mostre também a outra. Aonde você ouvir falar olho por olho, dente por dente, entregue o amor a essas pessoas. Então veja que já é uma dinâmica diferente. Para quê? Para que nos tire daquela sensação de culpa que nós tínhamos. Porque é muito fácil manipular e controlar alguém que se você consegue incluir uma culpa nele. A partir do momento que você põe a culpa na pessoa, você faz o que você quiser da vida dela. E durante séculos nós somos tratados de pecadores. Nós somos colocados como pecadores porque eu tenho um pecado. Ou seja, estou chancelado para Deus. Quem vai me arrancar isso? Um sacerdote, um líder espiritual, onde eu vou lá entregar o que eu tiver para entregar, seja dízimo, seja oferta, seja promessa, o que eu puder dar, porque ele tem o poder de me libertar da fúria e da ira de Deus. Eu não. E a doutrina ela vem e nos mostra o quê? Que quem vai libertar a nossa consciência somos nós mesmos. A partir do dia que a gente seguir aquele conselho de Santo Agostinho, falou, botou a cabecinha no travesseiro. Lembra da besteirinha que fez hoje? Tenta não fazer amanhã. Tenta, viu? Você fala, não vou fazer. Não chega na esquina, você já fez. Porque o quanto de espírito que nos conhece, que quer rir de nós, é absurdo. Só que creiam e confiam ao dobro daqueles que querem nos ver vencer também. E aí o Espiritismo trouxe o que dessa culpa? A lei de causa e efeito. Onde a gente se vitimiza. Fala, por que minha vida está sofrida hoje? Não entendi, não sei. Onde está? Na vida passada. Você está assim porque você está pagando algo do seu passado. Tá, o que eu estou pagando? Não sei. Alguma coisa de errado você fez. Contente-se, agradeça. Falei, será? E o que isso quer me ensinar? O que esse erro do passado que está refletindo agora no meu presente está tentando me ensinar? É para eu sofrer calado? Aceitar as chibatadas e está tudo certo? Não, vou voltar para apanhar de novo se é assim. Por quê? Porque eu não aprendi o motivo daquela causa, eu não consertei. Então o Espiritismo vem e nos mostra que a qualquer momento a gente pode largar tudo para trás e sair para viver uma nova vida. Nós vimos Paulo fazer isso. Nós vimos todos os apóstolos, por sinal, fazer isso. Eram pessoas ali comuns como nós, que tinham seus débitos, suas fragilidades, seus vícios, seus maus hábitos. Jesus não exigiu nada deles. Só falou, larga isso aí para trás e segue. As pessoas que Jesus curava, seus pecados estão perdoados. Vá e não volte a errar. Ele não perguntava o que a pessoa tinha feito. Só falava, daqui para trás esquece. E não é largar tudo, arranca a roupa, joga tudo ali, vou de túnica, vou viver de brisa. Não. Abandona a família, abandona o carro, abandona a casa, larga tudo, porque material é ruim, né? Materialismo é pesado, é ruim, é negativo. Não, você precisa disso. Larga tudo o quê? Larga esses hábitos ruins que nos fazem sofrer. Agora isso a gente não quer largar, né? É mais fácil largar o carro, a família, a casa para trás do que largar o mau hábito. Então essas correções são o que a doutrina vem nos esclarecer. E se acho que se nós conseguimos aqui dentro, enquanto fraternidade, enquanto um grupo, enquanto harmonia, fazer com que isso promova através da caridade, né? Porque Kardec nos pede, fora da caridade não há salvação. E a caridade é justamente isso, a caridade é um elo onde as pessoas se igualam. Lá em Duartina nós temos uma obra de caridade, né? São várias, mas temos uma obra de caridade que é o almoço lá de domingo. A gente atende na faixa ali de 70, 80 pessoas que comem dentro da casa espírita. O grupo vai lá de manhã, cozinha, faz tudo, monta os pratos, entrega na mesa, troca o prato, serve quantas vezes for, serve refrigerante, serve sobremesa, lava a louça, lava o salão, faz tudo para atender bem aquelas pessoas que vão ali através da necessidade, receberam algo a mais, que é o carinho e o amor. E aquele momento daquele grupo unido para atender aquelas pessoas, estar do outro lado, nos torna seres humanos, né?
Eu vejo muita gente falando hoje sobre a inteligência artificial. Fala, meu Deus, onde vai parar isso, né? O que vai sobrar para nós fazermos? Se ela faz tudo. Sai vídeo direto, né? Sai no médico, o médico digita lá. no chat GPT. Fala, pô, se for para digitar, eu tinha feito isso em casa, né? Não pagava consulta? Aí vai fazer uma conta de engenharia, pá, chat GPT. Eu adorava a minha calculadora financeira, aquela HP que eu tenho na faculdade desde 2000 bolinha. Não uso mais. Não faço uma conta. Chego lá, digito que eu quero saber o resultado, ele me dá. E dá até umas conclusões, umas opiniões do que eu devo ou não fazer. Então, o que ele faz? Ele só facilita a minha vida. Tá, mas ele está tomando a função de gente e está tomando aqueles humanoides, emprego de pessoas, a automação está vindo para destruir tudo que o ser humano tem. Não. Vamos voltar lá no Pinga Fogo, 1979. Chico Xavier conversando com as pessoas, perguntaram sobre o avanço. 71? Mais velho ainda. 1971. Muito obrigado. Está ele lá e falando sobre as pessoas, sobre o avanço da modernidade, da Revolução Industrial. E aí, intuído por Emmanuel, o que ele fala? Haverá um dia que a força humana será substituída pelas máquinas. Não terá mais o homem a necessidade do trabalho braçal, brutal. Vai sobrar para o homem ser o quê? Humano. O que não dá ainda a nossa condição de sermos humanos? Falar, porque eu tenho que trabalhar para ter dinheiro. Se eu não tiver dinheiro, eu não como. A ganância. Por quê? Porque ainda aqueles que estão automatizando, robotizando, fazendo tudo, fazem por impérios, né? Agora, se tudo fosse feito de uma maneira onde as coisas se equilibrassem, nós olhássemos para a necessidade de todos os irmãos como realmente irmãos, haveria um estado muito melhor para que a gente pudesse viver dentro dele. Porém, a ganância, o egoísmo, o ego, o orgulho, são coisas que afastam o homem ainda dessa paz, realmente, né? E lá no comecinho do Livro dos Espíritos, o que está escrito lá que o Espiritismo veio combater? As religiões? Não. O materialismo. E quais são as chagas da humanidade? O orgulho e o egoísmo. E o orgulho e o egoísmo que vão gerar vaidade, que vão gerar ganância, que vão gerar todo o resto, que causa esse descontrole em nós. Então, esse avanço da tecnologia, ele vai trazer para nós facilidades onde vai sobrar tempo para a gente fazer o quê? Viver. Para a gente pensar, para a gente se descobrir e aprender a amar. Então, a mediunidade, como nós vínhamos falando, ela é uma ferramenta que faz esse elo, que faz essa ligação entre as pessoas. E ela não tem o intuito de enaltecer alguém, de colocar alguém como líder. O que tem isso daí é o quê? O ego espiritual, que não tem nada a ver com a missão mediúnica das pessoas. Existem pessoas que querem ser médium pela aparência que ela dá. Direto eu ouço isso. A gente chega na sessão lá, acaba a sessão, a gente está no cadarço ali, né, como se diz. A pessoa fala, nossa, eu queria tanto ser médium. Falar, não quer. Não quer. Ah, porque é legal, né? Vem aqui, escreve carta, as pessoas vêm chorando, vai embora sorrindo, aí tira foto, assina livro. Falei, isso aqui é o glamour do negócio, né? A mediunidade você não quer. A mediunidade que exige da gente disciplina, e disciplina não como rigor, mas uma constância naquilo que você faz de uma forma correta, um estudo constante, uma busca por uma vida melhor todos os dias. Então, não é fácil. E o que dá essa condição da mediunidade para nós? Aquilo que a doutrina ensina. O que Jesus nos apresenta. Então, quando chega alguém lá em Duartina e fala, olha, eu sou médium, o que eu faço? Fala, vamos estudar. Ah, é legal, né? Já me ensina a escrever. Primeira coisa que a pessoa pensa. Aí eu cato o evangelho, põe na frente dela e falo, vamos ler. Fala, não, mas eu sou médium. Falei, eu ouvi. Falei, é isso aqui que nós vamos estudar. Não, eu quero estudar o livro dos médiuns. Quero estudar a obra de Leon Denis sobre mediunidade. Quero estudar o de Leon Fernandes, do Carlos Bacelli, André Luiz. É isso que eu quero. Quero fazer o que Chico fez. Então, Chico estudou o evangelho e viveu o evangelho. A mediunidade, ela é nossa, ela é humana, não dá para tirar, não dá para mudar. O que vai mudar a mediunidade em nós é o quanto próximo de Jesus nós estaremos para utilizá-la. Então, não me preocupo com a mediunidade.
Eu me preocupo com a moralidade, porque é ela que dá o caráter da mediunidade, se é algo produtivo para o bem ou algo frutífero para outros interesses, senão os do próprio Cristo em nós. Então, minha gente, buscar na casa espírita é descobrir-se médium também. É descobrir-se responsável pela obra de Jesus aqui, porque ninguém está encarnado aqui de graça. Ninguém está encarnado aqui de mera passagem. A gente olhar essa cadeira, qual que é a parte mais importante dela? Estirar uma perna. Ela cai. Se tirar o assento, ela cai. Tirar o encosto, vai doer as costas. Então, qual que é a parte importante dela? O todo. Qual que é a parte importante nossa aqui? O todo. O que o Caibalion falava lá atrás sobre o que era Deus? O todo. O todo é Deus. Deus é a soma de todas as coisas. Não é um ser escondido no universo, satirizando com a nossa vida. Deus é a soma de todos nós. E nós encontraremos esse amor, esse fruto, essa essência realmente, quando nós buscarmos a Ele dentro. Encontrar Deus dentro de nós vai fazer com que a gente consiga viver em paz. Porque Jesus falava, vós sois deuses. Pode fazer o que eu faço e muito mais. Então, quando a gente realmente confiar e deixar de acreditar, né? Quando chega no dia que você acredita em Deus, eu falo, não. Eu tenho certeza de Deus. Porque eu confio em Deus. Não é só acreditar. Acreditar é um ato religioso. Lá na sessão que eu estava fim de semana lá, chegou uma mãe e falou, eu não sei se meu filho vai escrever porque ele era ateu. Eu falei, o que tem de errado? Falei, não, é que ele não acredita em Deus, vai saber como é que é lá do outro lado agora, né? Se ele está no inferno porque não acreditava em Deus. Eu falei, esse Deus que ele não acredita, eu também não acredito. Eu falei, eu procurei Deus em um monte de igreja, um monte de religião, num monte de lugar, não achei. Não achava sentido a ele. Eu falei, que Deus retardado é esse que estão me vendendo, né? Porque pensa, eu usei um exemplo, eu sou pai, Deus Criador. Sou pai de todos vocês. Vocês, então, são os meus filhos. Eu os amo, mas eu exijo que vocês me amem. Mas vocês não sabem me amar. E por não saberem me amar, eu posso lhes punir. Mas para que eu não lhes puna, eu vou pegar o meu filho favoritão que está aqui, bonitão, Jesus. Matem-o e está tudo certo. Vocês estão livres. Ele vai pagar os pecados de vocês. Faz sentido? Como que isso está durando 2000 anos? Então, olha o quanto o Espiritismo tem de função para nos esclarecer e nos fazer realmente confiar. Porque agora eu não estou mais buscando Deus com medo dele me ferrar. Eu estou buscando Deus porque eu necessito. Não, porque eu mereço isso. A gente trocar a palavra mereço por preciso, por necessito, faz um outro sentido. Vai falar, eu preciso minha reforma íntima, eu preciso mudar, eu preciso... Não, se precisar, se torna uma obrigação, um peso. Agora você fala, eu mereço mudar, eu mereço a minha reforma íntima, eu mereço ser feliz, eu mereço viver próximo a Deus. E viver próximo a Deus não é viver na santidade não, viu gente? Na beatice, como se diz, né? As pessoas outro dia chegaram em mim e falaram, Diego, eu acho que você fala muito palavrão. Falou, tá, escapa às vezes, né? Às vezes, assim, quase o dia todo, né? Mas escapa. Aí, não, mas foi uma pessoa que estava dentro da casa espírita. Porque foi engraçado, que o meu filho falou um palavrão dentro da evangelização. Aí foi cobrar ele. Vai, Dudu, você não pode falar isso. Aí a minha filha, que estava junto na evangelização, falou, mas meu pai fala o dia inteiro. Vieram cobrar quem? Eu. Seu Diego, seus filhos falaram palavrão dentro da evangelização. E falaram que é porque você fala muito na sua casa. Eu falei, o palavrão ele tem todo um peso, mas depende da maneira que ele é utilizado. Se eu utilizar ele como um ato de ofensa e xingar as pessoas, brigar no trânsito e, enfim, ficar qualificando os outros, né? Aí pode ser que ele gere um peso, um ato negativo. Mas agora por expressões, às vezes que escapam no cotidiano, eu falo, parece que o vocabulário nosso brasileiro puxa um de vez em quando, né? A frase não se completa se você não colocar certas palavras no meio dela, né?
Então, aí ela pegou, não, mas mesmo assim, eu falei, vou te fazer uma pergunta então. Falei, pense em alguém que você muito ama mesmo. Que você gosta, que você ama, que você cuida. Agora, pense que esse alguém não vive mais entre você e foi pro plano espiritual. Falei, vamos ter no plano espiritual 2 pessoas para cuidar delas. Uma pessoa, um homem, muito culto, com uma oratória maravilhosa, um líder, consegue convencer multidões. E uma outra senhorinha que só fala besteira. Quem que você escolhe? Ela falou, esse homem. Eu falei, tá, esse homem é Hitler. A senhorinha era Dercy Gonçalves. Quem que você põe para cuidar do seu filho? Ou que fala palavrão, mas não faz mal para ninguém, ou que fala bonitinho e... Então, vê que não é bem por aí o caminho, né? E às vezes a gente acha que a pureza é aquela beatice, aquelas palavras bonitas, aquela palestra bem formada, aquela coisa culta, né? Essa formalidade nos afasta de Deus. Nos afasta de tudo, na verdade, né? Você já falou, Luizão, por obséquio, você poderia levantar da sua cadeira, fazendo um favor, vir aqui para poder me servir uma água que eu necessito? Não, mas tem relacionamento entre eu e ele? Não. É você estar na sua casa e fazer isso. Com o seu filho, falar, ô pai, vai na cozinha, por favor, me traga um copo d'água que eu estou com sede. Fala, pai, traz água. Isso é relação. E por que quando a gente vai falar com Deus, eu tenho que me regaçar, me rebaixar, me menosprezar, me humilhar, para acreditar que aquela prece está sendo sincera? Eu, quando eu vou conversar com Deus, eu falo que é papo reto. Eu falo, eu lembro de uma história que foi bem assim. Eu tinha uma sessão lá no Rio Grande do Sul. Descobri que meu cachorro estava com câncer, assim, uns dias antes. Chegou, eu ia viajar na quinta, na quarta o cachorro deu uma baita piorada. E eu falei, e agora? Falei, eu vou? Eu fico? Pensei, falei, eu vou, né? Eu ficar aqui não vai mudar nada. Aí a conversa antes de eu sair de casa, você vai sair e vai largar o cachorro aqui para morrer na frente das crianças? Eu falei, não vai morrer. Eu falei, por quê? Fica tranquilo. Saí de casa, montei no carro, pensei, falei, seguinte, falei para Deus, falei, eu tô indo lá para tratar de coisa que foi você que fez, porque eu não matei filho de ninguém. Eu falei, então você cuida desse cachorro aqui, faz ele ficar vivo até eu voltar. Eu voltei na segunda, na terça, o cachorro desencarnou. Então você viu que a minha dinâmica com Deus ali funcionou, né? Mas assim, de uma forma assim, né, para que a gente tenha humor também. Porque eu acho que uma vida sem humor, sem alegria, não dá felicidade. Se eu pegar e falar, Deus, meu pai... Não estou sendo sincero. Mas por que a gente se afasta tanto então das relações, né? Com essa formalidade com Deus? Acho que Deus tem que ser realmente o nosso pai, essa pessoa que nos ama, que nos cuida e está anos-luz adiante naquilo que nós estamos errando aqui. Então a oração não é um pedido para que Deus saiba o que eu preciso. É uma conversa comigo mesmo para eu enxergar o que tem de errado em mim. Porque Deus não vai fazer nada por nós. Ele já fez. Porque se Ele estivesse fazendo ainda algo por nós, Ele não seria perfeito. É uma obra inacabada. Agora, Deus já é perfeito. Então, Ele já fez tudo certo. O problema é que nós ainda insistimos em seguir os caminhos errados. Falo que o Evangelho é fácil de seguir. É só fazer o que é certo e não fazer o que é errado. Só que a gente ama fazer o que é errado. Nem se seja para tentar, para testar, né? Se o que é errado mesmo. A gente vai e faz. Aí se lasca lá, não foi Deus. Fomos nós. Falei um monte já, hein? Tem um reloginho ali. Eu tenho outro aqui também. Alguma dúvida? Eu gosto de conversar, de bater papo também. Então, esses últimos minutos que a gente tem, 15, 20 minutos aí, a gente abre. Não precisa ser sobre o assunto, alguma coisa que vocês queiram saber, que eu saiba responder também. Porque se eu não souber, vocês vão embora sem resposta, tá? Aí você joga no ChatGPT a hora que chegar em casa, que ele responde para vocês.
Tudo isso de pergunta? Então vamos encerrar, ué. Qual é a dúvida? Acho que é sobre psicografia. Por que você quiser. Fala uma coisa, eu já fui lá no Bertinho umas 2 vezes já. A gente passa por uma triagem e tal. Mas depois, assim, ficam 3 pessoas que recebem as mensagens. Né? Que recebe? Hã? Que escrevem? 3 pessoas que escrevem mensagem. É. Agora 2. Então, é assim, ó. Eu dei o nome da minha filha, por exemplo. Então eu fiquei pensando, porque eles recolhem aquele monte de papel e tal. Eu fico pensando, como que vocês podem saber que foi a Rebeca que estava lá? É na dúvida. Pelo papel que você nos traz. Porque aquele papel ali, o que acontece? A triagem, ela serve para quê? Para que vocês criem um campo, uma egrégora energética, que eu sempre falo que essa egrégora eu chamo ela de amor. Então esse campo, essa lembrança, a ficha que você preenche ali, ela não tem informações nenhuma sobre a vida da sua filha. É só nomes, idade e a causa do desencarne. Então não tem personalismo, não tem história, não tem nada. Naquele momento que você nos traz, através da psicometria, que é uma faculdade onde o toque, a energia, capta o que há por trás, vamos dizer assim, nós conseguimos identificar quem é o espírito realmente. Porque se você chega na sessão e fala assim, eu vim aqui atrás da carta da Rebeca. Aí eu falei, tá. Aí eu olho pro lado aqui, vem uma moça e fala, eu sou a Rebeca. Eu falo, achei a Rebeca. E escrevo. Eu sei se é a Rebeca ou não? Não. Tanto que, no livro dos médiuns, o capítulo mais longo do livro dos médiuns, que é um livro de instrução para a questão da mediunidade, chama-se Identidade dos Espíritos. Porque a coisa mais difícil para o médium é realmente identificar o espírito. E você não fica, assim, com medo de errar? Muito. Nunca teve medo Por de errar? isso que existe medo de errar, não, né? Porque o erro é natural, é humano. Mas assim, por isso que existe toda uma questão de disciplina, de concentração, de assim, dedicação para o trabalho, para que aquilo ali aconteça com menos de erro possível, tá? Porque a captação ali é uma coisa muito delicada, uma coisa muito sensível. A mediunidade, ela é muito sensível, né? As pessoas acham que a mediunidade é algo escancarado, né? Não, mas ela é algo muito sensível. Então, naquele momento que você entrega aquela ficha, que a gente faz aquela segunda triagem, através da energia que você nos entrega, nós identificamos o espírito. Então, aquilo ali que você nos entrega, aquela ficha é um endereço espiritual. Através daquilo a gente consegue se sintonizar com as pessoas. Tem gente que fala, mas pergunta nome. Tá? Eu falo, tá, se eu te der o nome de várias pessoas, você consegue trazer a mensagem dessa pessoa para mim? Não consegue. Entendeu? Existem, sim, muitas coisas que vêm nas cartas, por exemplo, que não tem nada a ver com o que é perguntado ali. E assim, são coisas muito pontuais. Tem uns que sim, tem outros que não. Tem pessoas que falam mais diretamente para a família, tem outros que precisam dar relatos, algumas coisas ali para que a família entenda, sinta realmente, acredite mais, entendeu? Porque por mais que as pessoas vão na sessão de cartas em busca de algo, é necessário sim ter um critério, né, para que não acredite em qualquer coisa, mas muitos vão ali com os 2 pés atrás, vão ali para nos testar, falar, eu vim aqui para você provar alguma coisa. Eu falei, não, eu não provo nada. Quem prova que o nosso trabalho é verídico são as pessoas que chegam lá mortas, vamos dizer assim, e saem com esperança pela vida novamente. Eu falei, isso é reflexo do trabalho. Você começou, por exemplo, eu psicografo também, Uhum. mas eu digo assim, vou começar também, as pessoas colocam um nome ali, eu vou me concentrar. Foi assim que você começou? Porque eu nunca, poucas pessoas que eu ponho o nome, que veio o nome, né? Uhum. Você começou assim, devagar? Eu comecei a psicografar, eu tinha 14 anos. Hã? Eu tinha 14 anos quando comecei a psicografar. Entendi. Eu tinha 14 anos quando eu comecei a psicografar. Porque ele é surdo. Ah. Não, sim. Eu tinha 14 anos. Aí com 14 anos eu fui a uma casa espírita, conheci a doutrina. Aos 16 foi quando eu escrevi uma primeira mensagem, uma primeira carta, mas não era uma sessão, era dentro de uma reunião do centro realmente. Então foi a história que eu contei aqui no começo, né? E depois disso, continuei em casa.
E estudando, escrevendo várias coisas até poder fazer um trabalho público, para que tenha uma sintonia real entre eu, a minha orientadora e o plano espiritual, entendeu? Não é simplesmente, eu tenho mediunidade, eu vou sentar aqui e eu vou escrever. Igual as pessoas, o Paulinho falou, vamos fazer uma sessão aqui em Garça. Eu falei, não sou eu quem marco. Quem marca a sessão é o plano espiritual. Porque se eu marcar, eu chego aqui, eu sento, vai ter um papel olhando para a cara de vocês. Para mim, escrever tem que ter espírito. Se não tiver, a mediunidade não vai funcionar para nada, entendeu? Tudo que eu produzir ali vai ser mística minha. Então, aquele momento, nada mais é para criar esse elo, você me entregar o endereço e eu ter a certeza de com quem eu estou falando. Entendeu? Porque existem muitos relatos na mensagem. Esse fim de semana que eu fui a Três Lagoas, tem uma senhora que foi lá receber uma carta de um filho, que fazia acho que 2 meses que tinha desencarnado, até estava junto com a Grazi, o pessoal lá de Campo Grande, e o garoto ele falava na mensagem sobre, acho que a moto que tinha ficado para a irmã, e que era para ele dar o PlayStation 5 para o irmão e o iPhone novo. Então não falou uma coisa genérica. Não falou, o meu jogo, o meu celular. Não. Ele falou a marca dos aparelhos que ele tinha, que era para dar para os irmãos. E a mãe, acho que relatou que os irmãos estavam brigando porque queria pegar. E ela não queria deixar. Teve uma outra situação que eu recebi uma carta de uma senhora que ela casou com um pai africano e a filha era mista, né? Vamos dizer assim, né? Da brasileira com o pai africano. No final da carta, ela falou para mim, eu vou soletrar uma frase para você, você escreve na carta. Aí ela falou algumas letras, eu escrevi no rodapé da carta, assim, umas letras. Tudo, para mim não fazia sentido nenhum. Aí eu comentei com a mãe, ali eu fiquei com medo. Aí eu falei para a mãe, acho que é africano, né? Aí ela olhou e falou, é alguma coisa com o pai dela. Levou para casa. Na hora que chegou em casa, depois ela relatou para uma outra pessoa que me contou, para a Grazi também, o pai, ele era hereditário de uma tribo africana. E essa tribo possuía um dialeto, não era um idioma, um dialeto que é passado de pai para filho. Então, o pai passou para a filha, a mãe não sabia. Então, não era nem um idioma, era um dialeto. E o pai não acreditava nas cartas. Então, 3 palavrinhas que tinha no final da carta ali foi para o pai e tinha todo sentido ligado à carta. Agora, fala para mim, aonde que eu não falo nem português direito, vocês já perceberam, que eu ia saber qual tribo o pai faz parte e como que escreve aquilo. Entendeu? Se não é mediunidade, sei lá de onde veio. Então, são essas coisas assim que demonstram que naquela ficha ali é só o endereço, entendeu? Por nada. Se eu for em uma sessão de psicografia, eu não tenho nem meu pai, nem minha mãe, nem meu irmão. Eu tenho que, sim, por exemplo, pensando, eu quero específico Adilson, meu irmão, eu vou te procurar assim. Eu vim aqui atrás de uma carta do Adilson. Sim, Tem que ser específico. a triagem você faz por aquelas pessoas que você busca uma mensagem, entendeu? Tem que ser específico. Isso, a pessoa que você busca a mensagem, mas aí pode ser o irmão, o pai, a mãe, faz várias fichas. Também não. Mas tem pessoas que vão atrás de cartas de amigos, de filho do vizinho que quer ajudar, enfim, busca. Primeira coisa que a gente fala para receber uma carta psicografada, a pessoa tem que estar no plano espiritual. Teve uma sessão, chegou um rapaz lá com a ficha, né? Aí não tinha a data do desencarne, né? Aí eu perguntei, falei, mas faz quanto tempo seu pai desencarnou, né? Ele falou, não, meu pai não desencarnou, não. Eu falei, como assim, né? Ele falou, não, que a gente não conversa faz tempo e a gente parou de se falar, eu queria saber se ele tem alguma coisa para falar para mim. Aí eu falei, não sei, mata ele, né? Quem sabe ele volta e conta. Vai não. Aproveitando o gancho de ele tem que estar no plano espiritual, com essa frase que você usou, se eu chego para você, peço uma carta de alguém que já faleceu, mas essa pessoa já reencarnou, você tem como saber? Depende. Eu chego lá e falo, eu quero uma carta de fulano de tal. E esse fulano de tal já reencarnou. Então, assim, Como que vai chegar isso para ele? Ele não vai nem passar.
Sim. Assim, porque assim, ó, a reencarnação, se nem nós lembramos, não é o médico que vai saber decifrar tudo, tá? Então, se a gente for nesses médiums aí, ele dá 15 vidas sua para trás, né? Ai, se na vida anterior você foi isso, você fez isso e tal. A gente tava conversando outro dia, um amigo meu, eu falei, é interessante que nas vidas anteriores não tinha quem trabalhava, né? Todo mundo era rei, rainha e princesa. Então, quando chegam às vezes, o meu vô que desencarnou há 50 anos, já reencarnou? Não sei. Vou conseguir falar ali na hora para você? Não sei. Agora, o que acontece muito recorrente, a pessoa chega para buscar a carta de um filho. Fala assim, eu tinha um filho de 3, 4 anos de idade, ele desencarnou há 5, 6 anos atrás. Na hora que a gente cata aquela ficha, tá vazia, não tem energia. Aí eu falo, pera lá, vamos perguntar. Aí eu pergunto para a mãe, você tem mais filhos? Ela falou, tenho. Tem mais um. Quantos anos ele tem? 3. Entendeu? Aí eu falo, então já está explicado. Falou, por quê? Porque ele já reencarnou. Como você sabe que ele reencarnou? Falei, porque não tem espírito no plano espiritual para escrever. E quando... Vai ter uma ausência. Isso, exatamente. Há uma ausência. Então você sabe que essa pessoa já não está. Essa energia não fica presente ali, entendeu? Não tem uma ligação. Então a gente consegue saber nesses casos, mas não são todos também. E essa psicografia, ela é por merecimento ou por permissão? Por exemplo, O merecimento é um eu negócio... estou pronta para ouvir e ele está pronto para falar, ou nada disso? O receber por merecimento, ele é muito relativo, né? Porque, assim, vamos pensar Deus. Deus é um pai que quer o bem e o consolo das pessoas. Aí a vida subtrai um filho de uma mãe para o plano espiritual. Ela não merece o consolo? Entendeu? Porque as pessoas acham que o merecimento é a pessoa acordar cedo no domingo, vir na casa da sopa entregar a marmita, né? Vim aqui durante a semana e limpar o centro. Vim aqui todos os dias e fazer passe. Ela está fazendo para merecer, entendeu? Depende, se ela estiver fazendo isso com o coração vazio, ela não está criando tesouros no céu, ela está acumulando aqui. Agora, essa relação do merecimento, ela ficou um pouco distante dessa compreensão, principalmente para a carta. Porque ficou aqui, assim, onde que surgiu a carta? Chico Xavier. Foi o pioneiro no trabalho de mensagens. Quem que fez uma psicografia assim, que relata muito sobre as questões do plano espiritual para a Terra? André Luiz. André Luiz teve que trabalhar para merecer e tudo mais, criou um dogma. Que o espírito, para merecer, ele tem que trabalhar, ele tem que se esfolar para poder falar alguma coisa para alguém, e aqui de baixo a mesma coisa. Entendeu? Como se Deus fosse um carrasco, exigindo dos seus filhos machucados. Fala, como que você vai pegar uma mãe, em depressão, às vezes com pensamentos suicidas, pela dor de devolver um filho, e falar para ela, vai filha, levanta, vai lá para a casa espírita agora, vai fazer alguma caridade, porque senão você não merece uma carta do seu filho. Seria loucura pensar isso, entendeu? Então o merecimento, ele é relativo. Essa ideia do merecer, como se o merecimento fosse fruto de um trabalho que a gente faz. Eu acho que Deus, a sessão de psicografia, ela já tem o próprio nome. São cartas consoladoras. Elas servem para consolar. Vão consolar quem? Quem está machucado. Esse foi um dos grandes trabalhos do Chico. Oi? Esse foi um dos grandes trabalhos do Chico. Um dos. A obra do Chico é inquestionável, né? Por um todo, né? Por um todo. Ele tinha todas as faculdades, só que se concentrou com a psicografia. Tanto a psicografia que nos trouxe a orientação por mais de 400 obras registradas e hoje mais de 500 publicadas, e quanto esse trabalho da parte das cartas consoladoras, que foi o maior propagador da divulgação da doutrina espírita. Porque só os livros espíritas não se vendiam. O que fazia os livros se venderem eram as mães que iam até uma sessão, recebiam carta dos seus filhos, voltavam para suas cidades e transformavam a casa delas numa casa espírita. E ali elas propagavam. Quantos centros não nasceram disso? Nós que estamos trabalhando há 10 anos aqui publicamente, 10 anos, não, um pouco menos, mas estamos trabalhando aí, quantos grupos já surgiram desse trabalho? Essa sessão que nós fizemos esse final de semana em Curitiba, por exemplo, é de um grupo de mães que receberam cartas conosco e formaram um grupo. Quantas pessoas, famílias, não foram transformadas em função do recebimento da
Exatamente, exatamente. É o que eu falo, o que comprova a veracidade desse trabalho é a modificação que essas pessoas têm. São pessoas que chegam, como eu disse, chegam mortas dentro da sessão, dentro da casa espírita, e vão embora com esperança. Vão embora com a vida renovada. Pois não? A mãe do meu filho recebeu a 13ª carta lá. 13ª. 13ª? Vamos escrever 14, então, para sair desse número ruim. 13ª É, que bom. Graças a Deus. Eu fui uma vez, sem ela, não recebi. É. Toda vez que ela vai, ela recebe. Vai, ô. Aí de galho a gente vai lá. Que maravilha. A 13ª carta deve ser. Graças a Deus. Sim. É o coração que continua a pulsar aqui, entendeu? Eu acho que... É. Outro dia eu conversei com uma pessoa, ela perguntou para mim sobre a relação de carta, quanto que recebe, quanto tempo pode pedir de novo. Eu falei, olha, eu entendo a carta, a sessão, como um pronto-socorro, um remédio que você leva para sua casa. Eu falei, tem remédio que a gente toma 4 vezes por dia. Entendeu? Tem remédio que a gente vai tomar uma dose só e nunca mais vai precisar dele. Então vai depender do que nós precisamos, né? Naquele momento. Eu recebi da minha neta. É. Dia que eu fui lá em setembro. Foi a maior emoção. Que bom. Foi aquilo que me consolou. Que bom. Que bom. Graças a Deus. Uma pergunta. Quando a gente está lá fazendo a triagem, a gente coloca o nome e tudo, né? Vocês entram em contato com eles que estão no plano ou eles que vêm? Eles sentem que a gente está à procura? Então, a sessão, ela inicia antes do trabalho aqui, tá? Normalmente, um dia antes, nas vésperas, nós em desdobramento temos uma reunião no plano espiritual com os mentores e com as pessoas que vão escrever para que tenha ali uma sintonia, uma empatia, vamos dizer assim. Como eu falei, uma vez que nós não conhecemos todas as pessoas, eles também não nos conhecem, né? Como que vão confiar em nós? Então há esse preparo, esse encontro para que isso aconteça. Tanto que acontece muitas vezes da pessoa chegar na sessão pela primeira vez e eu já tratar ela como se fosse uma pessoa muito conhecida minha. Aí fala, não, é a primeira vez que eu estou aqui. Eu falo, então desculpa, vamos começar de novo, sabe? Porque assim, a gente já sente uma ligação muito forte com a pessoa, com o próprio ente, que se torna familiar, entendeu? Mas no trabalho, como a gente fala, nem todos escrevem, mas praticamente todos estão presentes. Todos estão presentes. O André Luiz, quando ele vem para fazer a visita na família dele, né? Um dos mentores fala, André, nós temos um trabalho que será realizado no plano terrestre e caso você queira, nós já entendemos que você tem condição de ir conosco para visitar a sua família e passar alguns dias lá com eles. Então, naquele momento, ele aproveita e vem para aquele encontro, entendeu? Então, você imagina na sessão que as pessoas estão em busca realmente desse encontro, desse pedido, eles são informados. Falam, olha, o seu ente vai estar num trabalho lá onde nós estaremos reunidos. Você tem a possibilidade de ir junto. Ele vai negar? Com certeza não, né? É um dia de folga lá no plano espiritual. E diz que lá tem muito trabalho. A minha neta, ela fez assim, os detalhes que ela sempre fazia quando ela escrevia os coraçãozinhos. É. Escreveu o coração. Os desenhos representam muitas coisas. Às vezes o desenho representa mais do que a própria mensagem. Primeira vez que eu fui lá, Teve uma mensagem que eu recebi uma vez, eu fico falando eu porque é a minha história que eu estou contando, tá? Não é para você não, mas para vocês saberem. Teve uma mensagem que eu recebi de um menino que ele era autista e, se eu não me engano, ele não era comunicativo, ele não conversava, né? E uma semana antes dele desencarnar, ele tinha feito um negócio na casa dele. E na última página da carta, perto de onde ele assinou o nome, falou um monte de coisas, né, sobre a vida dele, agradecendo a vida junto aos pais, e no final ele fez um desenho grande assim na folha assim inteira. Na hora que os pais viram aquele desenho, que caiu que era o filho, né? Porque o filho, como ele não se comunicava, né? Eles estavam naquela. Agora eles viram o desenho e ele falou, ele fez esse desenho uma semana antes de desencarnar na parede do nosso quarto. O desenho está lá. E ele fez o mesmo desenho na carta. Entendeu? Então, são assim, às vezes o desenho fala muito mais que a própria mensagem, né? Representa muito mais que a própria mensagem. Eu fui 2 vezes e na primeira vez eu fiquei assim, encantada com o acolhimento que vocês dão lá. Né?
as mães perderam os filhos, vão para uma sala, aquilo lá eu me senti assim, não tem palavras, né? Porque é uma coisa assim, maravilhosa. Sim. É tudo certinho, tudo é como uma pessoa que é metódica, então tudo certinho, na hora certa, vocês estão de parabéns. Que bom, agradeço. A nossa reunião lá, ela tem esse intuito mesmo, porque ali as pessoas veem que não estão sozinhas, né? Não são só elas. Não são só elas. Passamos do tempo já, hein? Quando é a próxima sessão lá? Dia 15 De novembro? de novembro. 15 de novembro, 13 de dezembro, as próximas agora. Certo, pessoal? Vamos marcar um próximo encontro para a gente conversar mais, senão vai secar arroz e eu não saio daqui. Maravilha. Agradeço vocês pela participação. Espero que esse bate-papo tenha transformado algo, né? Mexido, incomodado, como eu falei, dentro de nós para alguma coisa. E que as nossas vidas possam fluir junto a Jesus cada dia mais. Muita paz a todos, muito obrigado. Vai gostar? Bom.